Cobertura. O que é a cobertura? A cobertura é a parte superior da edificação e tem a função de proteger da incidência solar, da chuva, etc. Em alguns locais, até da neve, dependendo da localização. Tipos de cobertura. Elas podem ser de superfícies planas e de superfícies curvas. Quais são as coberturas de superfícies planas? Nós temos as lajes, que podem ser horizontais ou inclinadas, e os telhados, que vocês conhecem bem. E a cobertura também pode ser de superfície curva. As coberturas de superfícies curvas são as abóbadas, as cúpulas e as cascas. Aí está uma foto mostrando uma cobertura horizontal, chamado laje. Então você pode cobrir a sua edificação apenas com a laje, sem o telhado, porém tem que impermeabilizar, Nessa foto tem aí uma pessoa fazendo a impermeabilização da laje, pois se não fizer a impermeabilização, vai infiltrar a umidade da água da chuva e vai aparecer na parte de baixo da laje interna da casa as manchas de infiltração e pode até comprometer a estrutura da casa, no caso a laje. A laje também pode ser inclinada. Então, aí tem uma foto mostrando uma laje sendo concretada. Tem aí uma mangueira, onde o operário está lançando aí o concreto, que vem de um caminhão betoneira, e eles estão lançando o concreto de uma laje inclinada. Mesmo a laje sendo inclinada, ela precisa ser impermeabilizada após a concretagem, certo? Aí a cobertura mais usada, que é o telhado, certamente na casa de vocês está com a cobertura tipo telhado. O telhado ele é inclinado, ele tem que ter uma inclinação para poder fazer com que a água da chuva escoe no sentido da declividade que foi imposta ali no seu planejamento. Aí tem outro tipo de cobertura, que é a abóbada. É uma cobertura curva. Cobertura também pode ser em formato de cúpula. Aí tem uma cúpula dourada, muito utilizada em edificações mais antigas, na Europa, no Oriente, até aqui também na América do Sul, em algumas edificações que já tinha essa característica de utilização de cúpulas nas torres. As cascas são feitas em concreto armado e tem vários formatos. Então, o concreto armado possibilitou ter uma liberdade de criação, pois o concreto permite vários formatos, inclusive esses formatos irregulares que estão aí nas fotos. Quais os elementos dos telhados? Por ser a cobertura mais utilizada, nós vamos focar nesse tipo de cobertura, certo? Então, quais os elementos do telhado? Nós temos a água do telhado. O que vem a ser a água do telhado? É o plano inclinado do telhado em uma determinada direção. Nessa primeira figura aqui, aqui, esse daqui, eu tenho o telhado de uma água. Por quê? Porque ele está inclinado apenas em uma direção. Tá? Essa parte aqui é a parte mais alta, aqui é a parte mais baixa, e quando a chuva cair aqui, ela vai escoar no sentido da parte mais alta para a parte mais baixa. Óbvio, E o telhado pode ser também de duas águas. No caso desse exemplo aqui, eu tenho uma água numa direção, outra água em outra direção, certo? Então, quando a chuva cair, a chuva que cair sobre essa água vai escoar para esse lado direito, caindo sobre a outra água vai escoar para o lado esquerdo.
Aqui está o telhado, esse mesmo telhado daqui só que visto em planta, né? Visto de cima. Então mostra aqui a cumieira, que a gente vai ver depois, esse elemento aqui, bastante importante. E aqui as águas, né? Uma água para a direita, essa água aqui para a direita, e uma água para a esquerda. Em planta, nós colocamos setas para informar qual o caimento da água do telhado. No caso, essas duas setas estão informando, né, que esse telhado aí tem uma água para a direita, né, uma água para a esquerda. O telhado pode ser de várias quantidades de água, certo? Aqui está um exemplo de um telhado de 4 águas. Então nós temos aqui uma água para frente, uma água para os fundos, uma água para a direita e uma água para a esquerda. Ok? Agora vamos detalhar cada elemento do nosso telhado. O que vem a ser a linha de cumieira? A linha de cumieira é a parte mais alta de uma das águas do telhado. Então, cada água, né, vai ter a sua linha de cumieira, certo? O seu ponto mais alto. Então, quando o telhado tem várias águas, como esse exemplo aqui, eu tenho aqui 2 linhas de cumieira, né? Eu tenho essa linha de cumieira aqui maior, que é para essa parte maior do telhado, e tem essa outra linha de cumieira mais baixa, menorzinha aqui, certo? Que é para essa parte menor desse telhado. Aqui em perspectiva, você vê bem, né, que essa parte aqui maior, ela tem uma água aqui caindo para frente, né, uma água caindo aqui para a direita, uma água caindo aqui para a esquerda, né, e uma água caindo para os fundos, que é essa de cá. Ó. Essa daqui é essa mesma água daqui, ó. Está caindo lá para os fundos. Só que tem anexo a esse telhado maior uma partezinha da construção que está ali acoplada, né? Que é essa menor aqui, que tem essa linha de cumieira aqui que é mais baixa. Então essa linha de cumieira aqui, ela é mais alta, né? Porque é para atender esse telhado que tem uma largura maior, e essa linha de cumieira aqui mais baixa é para atender esse telhado que tem uma largura menor, né? Essa parte aqui do telhado que tem uma largura menor. Então, cria-se duas alturas, né, nesse caso aí, de linhas de cumieira. No caso do telhado menor, né, dessa parte aqui menor, eu tenho uma água caindo aqui para a esquerda, né, do meu projeto, essa água aqui caindo para frente, né, e essa outra água dessa partezinha acompanha a mesma inclinação, essa daqui acompanha a mesma inclinação dessa parte de cá, da água do telhado maior, certo? Então aqui é um plano só, um plano inclinado só, atendendo as duas partes do telhado, certo? Então essas partes mais altas, onde inicia, né, a água do telhado, é a linha de cumieira. Que vem a ser agora o espigão. O espigão é o encontro saliente e em desnível de 2 águas. Pronto. Se é o encontro de 2 águas, no caso aqui, ó, na frente eu tenho aqui um espigão, ó, aqui um espigão, porque encontra essa água com essa água em inclinações diferentes. Aí eu formo ali um ângulo, né, saliente, que a gente chama de espigão, que é esse daqui que eu destaquei, é esse mesmo de cá, ó, né, só que aqui está em planta. Eu tenho aqui, desse outro lado, um outro espigão, que corresponde a esse aqui, o encontro dessas 2 águas, a da frente com essa da direita. Tem aqui um outro espigão, tem aqui outro espigão, tem aqui um espigão também, e aqui um outro espigão, tá? Então todo encontro de águas de forma saliente, ou seja, na direção externa do telhado, né, formando uma aresta saliente, chama-se de espigão. Temos também o rincão. O rincão é um ângulo reentrante, certo? Note que o espigão ele é saliente, né? Ou seja, ele tem
a inclinação, né, essa protuberância para fora. E o rincão é reentrante, ele é para dentro, né? Então é um ângulo reentrante e em declive formado pelo encontro de duas águas. Então também o espigão é formado pelo encontro de duas águas, mas forma uma situação diferente do espigão. Por quê? No caso aqui, ó, eu tenho aqui essa água, certo? Que está caindo nessa direção, e tem aqui essa outra água aqui, ó, tá? Então quando elas se encontrarem, elas vão formar uma calha aqui nessa posição, ó. Essa calha, ela vai receber a água dos dois planos inclinados, né? A água da chuva de dois planos inclinados. E vai escoar e vai cair aqui, nesse canto aqui, ó. Vai ser direcionado para ali, a parte externa da casa, certo? Então essa parte que forma uma calha, né, que vai conduzir as águas de dois planos inclinados que se encontram, chama-se de rincão. Tesoura. O que vem a ser a tesoura? É uma treliça destinada a suportar a cobertura. Então, às vezes, é necessário que a gente coloque uma estrutura de madeira ou de aço para suportar a carga do telhado, certo? Essa estrutura, essa treliça, que a gente chama também, chama-se de tesoura, certo? É o nome mais correto para esse tipo de treliça. Esse elemento aqui, que eu vou destacar, é a tesoura. Tudo isso aqui é a tesoura. Inclusive está faltando a continuidade aqui nesse desenho. Tá? Ela continua com o mesmo formato que tem desse lado, certo? Continua para o outro lado de cá, certo? Essa peça de madeira ela continua aqui, essa peça de madeira continua para ficar igual a esse lado, certo? Ela é simétrica nesse eixo aqui. Então esse eixo é o eixo de simetria e os dois lados são iguais, certo? Da tesoura. Então ela tem o objetivo de suportar a carga do telhado. Então ela vai você vai ter apoio de um lado e do outro, nas duas paredes, né? Ou nas duas estruturas de concreto, caso você tenha estrutura de concreto de um lado e do outro. E aí todo aquele vão ali, né? Aquele intervalo entre os apoios da tesoura vão ficar livres. Você não precisa colocar nenhum apoio, pois a tesoura vai suportar todo esse telhado ali naquele vão. Então ela é feita exatamente para que você tenha um vão maior, né? O que é vão? É o espaço livre, né? Dentro de uma construção. Então eu digo assim, o vão desse galpão é de 8 metros. O que quer dizer? Então é um galpão, né? O galpão é aquelas construções que você geralmente usa para armazenar coisas, né? Então se eu tenho um galpão de 8 metros, então esse galpão tem uma largura, né, de 8 metros, eu vou ter uma treliça ou uma tesoura que vai suportar o telhado sem ter nenhum apoio intermediário, né, ali naquele vão, né, naquele galpão. Às vezes tem galpões que você coloca um apoio intermediário, mas aí coloca mais de uma tesoura, então faz várias águas, sendo que entre os apoios ali é o vão de cada tesoura ou de cada treliça, certo? Então a tesoura ela tem alguns elementos importantes e também o telhado, né, que apoia na tesoura tem alguns elementos que merecem destaque, tipo as telhas capote. Telhas capote é a telha que fica cobrindo a cumieira. Então são telhas que vão dar o acabamento ali na cumieira. Elas ficam com a concavidade dela voltada para baixo, para dar aquela proteção e não entrar água de chuva ali na cumieira, né? A cumieira, como eu falei, é essa parte mais alta de uma água do telhado, né? Nesse caso aqui é um telhado de duas águas. Eu tenho água caindo para esse lado, né? E água caindo para esse outro lado de cá. Então um telhado de duas águas. E na cumieira nós usamos uma telha capote, né? Várias telhas capote. Temos as telhas propriamente ditas, que podem ser curvas iguais à telha capote ou telhas planas também, tá? Depende do que você idealizar. Temos as ripas.
As ripas, elas suportam as telhas. Então, as ripas são elementos de madeira que têm como finalidade suportar a carga das telhas da cobertura. Temos os caibros ou ripões. Esses caibros suportam as ripas. Então, você tem a telha, aí a telha fica sobre as ripas ficam sobre os caibros ou ripões. Então, ripão e caibro são nomes dados a elementos que têm a mesma finalidade, certo? Tem uma diferençazinha na característica do que é ripão e do que é caibro, certo? Eu vou falar depois. Mas, estruturalmente, é assim. Tem a telha, depois as ripas, abaixo das ripas, os caibros. Então, ou ripões. Então, os caibros, eles suportam a carga vindo das ripas. Então, todas as ripas apoiam-se sobre os caibros. E, abaixo dos caibros, nós temos as peças de madeira, que têm nomes diferentes, a depender da sua posição. Nós temos a peça de madeira chamada cumieira. Note que cumieira se aplica a dois elementos do telhado. Ao ponto mais alto, certo? Que é o ponto da telha em si, né? O ponto onde se origina a água do telhado. E também a peça de madeira que fica na parte mais alta tem o nome também de cumieira, certo? Então a peça da cumieira, certo? É a peça que fica na parte mais alta daquela água do telhado, certo? Temos as teças. As teças ficam em posições intermediárias, certo? E temos o frechal. O frechal é a peça de madeira que fica na parte mais baixa da água do telhado, certo? Então, recapitulando, eu tenho a cumieira, que é a peça de madeira que suporta os ripões ou caibros, que fica na parte mais alta da água do meu telhado. Tenho a teça, que fica numa posição intermediária da declividade da água do meu telhado, e tenho o frechal, que fica na parte mais baixa do meu telhado. Essas peças de madeira, elas podem estar apoiadas na tesoura, né, que é esse elemento que eu falei, né, essa treliça aqui, ou apoiadas aqui, esse frechal pode estar apoiado na própria parede, aqui lateral, ou em peças de madeiras verticais que estão apoiadas sobre algum elemento da casa, sobre uma parede, sobre um pilar. Também tem esses elementos verticais que são colocados assim, em vez de colocar a tesoura, né? Podem ser colocados elementos verticais, né? Que apoiam esses elementos aí, né? Essas peças de madeira, e não se coloca tesoura, né? Mas para isso eu tenho que ter, né, elementos que fiquem nessas posições aqui para colocar essas escoras de madeira que ficam apoiando as peças do meu telhado, certo? Mas nem sempre eu vou ter paredes ou elementos estruturais para apoiar isso aqui, então eu utilizo tesoura. Peças da tesoura. Então, a tesoura em si tem elementos importantes, né, que a gente vai destacar. Nós temos a linha tirante ou tensor. O que é a linha tirante ou tensor? É essa peça aqui, ó, que fica na horizontal e apoia dos dois lados da tesoura na estrutura da casa, né? Então, o tirante fica livremente aqui no meio, né? Essa parte daqui é toda livre, e tem apoios apenas nas duas laterais da construção, certo? Ou em dois apoios da construção. Pode não ser lateral, né? Se eu tiver mais de uma tesoura em série, né? Eu posso ter uma tesoura ao lado da outra, formando várias águas, né? E colocando calhas intermediárias. Mas o mais comum é você ter dois apoios, um de cada lado, né? Onde a linha tirante ou tensor, né, que é essa peça de madeira ou de outro material, é apoiada ali. Nós temos também a empena ou perna. A empena ou perna é essa parte aqui inclinada, que dá a inclinação do meu telhado. Então, essa empena vai ter a mesma inclinação da água do telhado. Então, eu tenho que projetar a minha tesoura
com a mesma inclinação que eu vou querer na água do telhado, né? Pois vai estar apoiada aqui as peças, né? O frechal, a teça e a cumieira, né? E por cima vai vir os ripões, vão vir as ripas e vão vir as telhas, né? Aqui. Então, se eu tiver essa peça da tesoura, né? A empena ou perna na inclinação correta, então o meu telhado, a água do telhado vai ficar na inclinação correta, do jeito que eu projetei. Então, a tesoura tem que ser bem fabricada, né? Bem projetada e bem fabricada, para dar a declividade que foi pensada ali no projeto. Tá? Outro elemento importante é a escora. A escora é esse elemento aqui, ó. Ele tem o nome também de asna. A asna é esse elemento aqui, ó. O que é que a escora faz? Como o nome está dizendo, ela faz a escora, né, da pernada ou da empena. Então, tem uma escora para um lado e uma escora para o outro lado. Essa escora aqui está suportando essa carga que vem da perna ou da empena desse lado, e essa escora aqui está suportando essa carga que vem dessa outra perna que vem do outro lado, certo? Uma coisa importante que tem aqui, a escora e a asna, elas são paralelas à perna oposta, certo? Então, essa escora aqui é paralela a essa perna do outro lado aqui, ó. Então, essa linha e essa são paralelas entre si, certo? E também essa escora de cá, da direita, é paralela à pernada do lado esquerdo, certo? Então, sempre a escora ela é projetada paralela à perna do lado oposto, ok? Isso é uma característica importante na hora de se projetar uma tesoura, certo? E o outro elemento é o pendural. O pendural é essa parte vertical aqui, que recebe a carga das escoras e também a carga lá da cumieira, né? Então, esses são os elementos, né, que formam uma tesoura. Então, tem aí, né, uma lista com os elementos que eu falei até agora e os conceitos dos mesmos. Que vem a ser cumieira. Qual é o conceito de cumieira? É a peça de madeira localizada na parte mais alta da água do telhado. Então eu posso ter 2, 3 cumieiras, né, se eu tiver várias partes altas do telhado, né, porque eu posso ter águas de alturas diferentes. Então eu vou ter cumieiras em alturas diferentes. Mas a peça de madeira que ficar na parte mais alta daquela água é a cumieira daquele plano inclinado, que é a água. Certo? Temos também o frechal, que é a peça de madeira localizada na parte mais baixa da água do telhado, né? Então, é uma peça de madeira que está apoiada ali na parte mais baixa da tesoura, ou apoiada na parede da casa, já na parede que fica ali que vai receber o telhado, certo? Você pode colocar o frechal apoiado ali, ou no argolamento de concreto, né? E você apoia ali a peça de madeira e ela chama-se de frechal. As teças são peças intermediárias localizadas entre a cumieira e o frechal. Então, a cumieira fica na parte mais alta da água, o frechal fica na parte mais baixa da água e as teças ficam nas partes intermediárias. Eu posso ter várias teças, tá? Não, com o desenho, apesar desse desenho que eu mostrei aqui, ó, anterior, ter apenas uma teça, mas eu posso ter 2, 3, 4 teças aqui, vai depender desse comprimento aqui da água do telhado, certo? Então existe uma distância máxima que você deve colocar entre as peças de madeira que vão apoiar a sua trama aqui do telhado, certo? Então, a depender desse comprimento aqui, né, da água, eu tenho uma teça, 2 teças, 3 teças, né? E as teças são essas peças intermediárias. Temos também o caibro ou o ripão, são elementos de madeira que vão sobre as peças, né, que são a cumieira, as teças e o frechal, e que recebem as ripas, né, recebe a carga das ripas. Então, como eu falei, de cima para baixo eu tenho as telhas, por baixo da telha eu tenho as ripas,
Por baixo das ripas eu tenho caibro ou ripão, é um ou outro, certo? Nunca os dois juntos, tá? Depois eu vou dizer qual é a diferença entre os dois, tá? E abaixo dos caibros ou ripões vem as peças de madeira, né? Que são a cumieira, as teças e o frechal. E por baixo dessas peças ou vem uma tesoura ou vem elementos verticais, escoras verticais e paredes também. Às vezes você tem paredes que sobem até a altura dessas peças para suportar as mesmas, né? Também pode ser feito dessa forma. Então tem várias maneiras de você idealizar um telhado, tá? E temos as ripas. As ripas são elementos de madeira que vão sobre os ripões e que recebem as telhas, né, como eu falei. E qual é a diferença entre caibro e ripão? É o seguinte, ripão é um elemento de madeira, né, que tem a seção retangular ou quadrada, certo? Ou é retangular ou é quadrada. Então ele é assim, eu tenho uma seção retangular, né, e tem o comprimento do ripão, certo? Isso aqui é um ripão. E o que é um caibro? Caibro é um elemento que tem a seção arredondada. E tem aqui o comprimento do caibro, certo? Então na casa de vocês pode estar construído o telhado com ripões ou com caibros, certo? Agora, sobre eles vão estar as ripas. As ripas são realmente de seção retangular, são mais fininhas, né? Mais achatadazinhas, né? Que vão sobre esses elementos aqui, né? Elas têm esse formato mais ou menos aqui, as ripas. Tá? E se apoiam ao longo dos caibros lá para suportar as telhas. Espaçamento mais comuns entre as peças de madeira. Então, como eu falei na explicação passada aí, né? Eu tenho distâncias máximas entre as peças de madeira que precisam ser obedecidas. Por quê? Eu não posso ultrapassar essas distâncias máximas. Porque senão as peças de madeira vão empenar. Elas vão formar uma curva, né, para baixo. E vai acontecer o quê? O seu telhado vai ficar com uma curvatura, com a barriga, e quando chover, a água vai penetrar nos espaços ali das telhas, que está nessa curvatura, e vai causar goteiras, vai vazar o telhado para baixo, né, da sua construção. Então, esses espaçamentos vão garantir que as peças de madeira elas não empenem. É claro que tem que ser peças de qualidade, né? Madeira de boa qualidade, bem seca, né, que evite empenar. Então, na hora de construir um telhado, tem que verificar se as peças estão empenadas. Você não pode colocar na construção já a peça empenada, porque senão o telhado vai ficar empenado, né, e vai ter problema, vai ter defeito no seu telhado. Então, quais são esses espaçamentos mais comuns que a gente tem que ter o cuidado de colocar no telhado? O espaçamento máximo para tesouras, né, são de 4 metros. Então, você não deve colocar tesouras afastadas umas das outras a mais de 4 metros. Então, o que quer dizer isso, professor? É porque, por exemplo, quando eu for construir aqui, por exemplo, aqui uma planta, o contorno de uma casa, né, que eu vou construir. Às vezes, essa casa tem um comprimento bem grande, né? Certo? Mais que 4 metros, óbvio, né? Vai ter 16 metros, vai ter 20 metros de comprimento, né? E aí você precisa colocar várias tesouras aqui, né? As tesouras ficam apoiadas no menor sentido, certo? Então eu apoio, né, na menor largura, né, na menor dimensão da planta do meu projeto. Eu não vou colocar a tesoura nessa maior dimensão, certo? Não é aconselhável, porque senão você vai ter um telhado muito alto. Então, se você coloca na menor dimensão, você vai ter um telhado com altura mais baixa do que se você colocar nessa outra. Inclusive, você vai ter um comprimento da tesoura muito grande. Talvez não seja, você não consiga colocar uma tesoura a depender do comprimento da planta que você tenha, tá?
Então você coloca na menor dimensão, né, as tesouras, e as distâncias entre elas, né, aqui é entre uma tesoura e outra, não deve exceder 4 metros. Ok? Pode ser 3,5, 3,8, até 4, né? Até o próprio 4 é menor ou igual, tá? Aqui é menor ou igual a 4 metros. Então até o próprio 4 você pode usar no distanciamento entre as tesouras, né? A tesoura, como eu falei, é esse elemento aqui, esse elemento desse desenho aqui de baixo, tá vendo? Essa parte aqui é a tesoura. Então nesse caso desse telhado aqui, desse exemplo, eu tenho duas tesouras, né? Uma tesoura aqui desse lado e uma tesoura desse outro lado. E essa distância que eu acabei de falar, aqui, né? Ela tem que ser, no máximo, 4 metros. Perfeito. E as peças, né? O que são essas peças, professor? São as cumieiras, as teças e o frechal, né? Então a distância entre cumieira e teça, e entre teças e entre teça e frechal, não pode ser maior que 2,5 metros. Tá? Então, quando você for projetar, procurem colocar valores até esse limite. Pode ser menor, pode. Qualquer valor menor pode. E até 2,5 é o aconselhável, certo? Então, isso aí que eu estou falando, né, é o que se recomenda, né, espaçamento mais comuns. É claro que pode acontecer de valores maiores, mas para isso precisa calcular a sua estrutura do telhado para ver se ele suporta, né, a carga para esses valores maiores, certo? Então, esses aqui são os espaçamentos mais usuais, mas vocês podem encontrar com valores maiores que esse, tá? Só esclarecendo. E os ripões? O que são esses ripões? São esses elementos aqui. Os ripões ou caibros são esses elementos que apoiam aqui nas peças, né? São esses elementos daqui, nesse sentido. No sentido da queda do telhado, ficam os ripões, tá? Nesse sentido aqui. Eles ficam na mesma direção da queda do telhado. A distância entre eles deve ser entre meio metro e 60 centímetros. A distância entre um ripão e outro. E a distância entre as ripas? As ripas ficam na direção horizontal aqui, ó, apoiadas nos ripões, né? Fazendo uma grade, né, com os ripões. As ripas devem ter uma distância entre elas entre 35 centímetros e 40 centímetros, tá? Então são as distâncias usuais para os projetos. E as telhas? Quais são as telhas mais usadas, né? As mais usuais? Além dessas que eu vou falar, existem outras, óbvio. As telhas cerâmicas são bastante utilizadas. Dentre as telhas cerâmicas temos a telha canal ou colonial, que é a que mais usada aqui na nossa região nordeste, né? Norte-nordeste. Se usa muito a telha canal ou colonial, que é essa aqui, né? Provavelmente a casa de vocês é coberta por telha colonial. Tá? Telha francesa. A telha francesa é uma telha plana. Ela é usada bastante para locais que tem neve, certo? Pois permite o escoamento da neve mais fácil, por ela ser plana. As telhas romanas, elas têm duas partes, uma parte com a cavidade para cima e outra parte com a cavidade para baixo, tá? E elas se encaixam uma do lado da outra, certo? Essa figura que aí está, né? A telha romana. Temos telhas de alumínio, elas são de grandes dimensões, né? As telhas de placas, assim, tipo alumínio, cimento amianto, de PVC, de outro material, que seja com essas características aí, que elas sejam com grandes dimensões, elas fazem a economia, né? Você acaba economizando no madeiramento, porque você não precisa colocar aquele espaçamento ali, né, que eu falei entre as ripas. No caso desse tipo de telha, nem ripa precisa, basta colocar os ripões, e são de distâncias maiores, né, do que o que eu coloquei anteriormente ali, né. As telhas de plástico, né, PVC, telhas de concreto,
telha de fibrocimento, né? Agora vamos ver como é que se define as águas do telhado, né? Então eu tenho lá o meu telhado, né? E eu quero definir as águas do meu telhado. Já fiz meu projeto, né? Todo, fiz a planta baixa, eu já informei onde vai ficar os quartos, onde vai ficar a sala, tudo, e agora eu quero projetar o telhado. Então eu vou colocar o meu telhado com quantas águas, né? Aí você vai pensar direitinho, né? Como você vai fazer. Então eu posso ter telhado de 4 águas, que são esses desenhos aí, né? Então eu tenho aqui, ó, um perfil, né? Uma planta retangular, e eu tenho aqui um telhado de 4 águas. Está mostrando aqui um ângulo, tá vendo? Um ângulo de 45 graus, que é o ângulo que essa inclinada aqui faz com as linhas verticais e horizontais. Então aqui são 45 graus, mesmo porque aqui é 90, né? Aqui é um ângulo de 90, então você vai tirar a bissetriz, né? Desses ângulos e traçar essas duas bissetrizes, encontrar um ponto aqui, traçar essas duas bissetrizes aqui, encontrar outro ponto aqui, e aí traçar a cumieira. E aí eu defino o meu telhado de 4 águas. Aqui esse de baixo é similar a esse de cima, só que maior, né? Mas faz da mesma forma. Aqui também é um ângulo de 45 graus, em qualquer lugar aqui em qualquer canto desse aqui. E aí você traça essas linhas inclinadas, ó, a 45 graus, com a horizontal e vertical, de um lado e do outro. Essas duas linhas vão se encontrar em um ponto, e aí você une esses dois pontos, encontrando a cumieira. Tá? Simples, né? Se o seu telhado for quadrado, você pode simplesmente traçar 2 diagonais do seu quadrado e assim encontrar as 4 águas. Porque quando você traçar as diagonais, esse ângulo aqui, né, será de 45 graus. Porque o quadrado tem em cada vértice um ângulo de 90, não é isso? E aí quando eu traçar a diagonal, as 2 diagonais, eles vão formar as águas do meu telhado. Note que quando eu tenho um telhado desse tipo, eu não tenho a linha de cumieira, né? Eu tenho um ponto lá, né, na parte mais de cima, que é o cume do meu telhado, né? E ali eu vou ter apenas uma peça de madeira vertical, ou eu vou ter um pilar aqui, né? Se eu conseguisse, o meu projeto permitir um pilar exatamente nessa posição, ou eu posso ter tesouras se entrelaçando, uma tesoura vindo nesse sentido e outra tesoura vindo no outro sentido, se encontrando no meio, tá? Formando aí o meu telhado de 4 águas de um formato quadrado, certo? E se minha planta for irregular, professor? Não for um retângulo, nem for um quadrado. Aí você tem que traçar através desse tipo de técnica. Da mesma forma que a gente fez lá para o retângulo, você vai fazer para os retângulos que formam o seu formato irregular. Nesse caso aqui, nessa figura do lado esquerdo da tela, eu tenho 2 retângulos, né? Tem um retângulo aqui, esse retângulo maior, né? Esse daqui, com esse contorno. E tenho um outro retângulo aqui, né? Um retângulozinho menor. Beleza. O que é que eu vou fazer? Da mesma forma que eu fiz para o retângulo isolado, eu faço para esses. Eu faço aqui uma linha a 45 graus, faço aqui uma linha a 45 graus, faço aqui uma linha a 45 graus. Só que aqui não vai dar, né? Eu até posso fazer, mas depois eu vou ter que interromper essa linha, tá? Eu vou fazer aqui com linha tracejada, ó. Tá? Faço aqui a 45 graus, sendo que está tracejada aqui, tá? Aí faço do outro, né, do menor. Faço aqui a 45 graus, faço aqui a 45 graus. Venho com a linha de cumieira, e essa linha de cumieira vai encontrar do outro telhado maior, aqui nesse ponto. Aí o que vai acontecer? Aqui vai ser uma água só. Esse aqui é uma água única, com um plano inclinado único. E aqui eu vou encontrar essa água nessa direção, com essa água nessa outra, encontrando aqui um rincão, né? Uma calha, certo? Ok? Então, aqui é uma técnica para fazer a definição das águas desse telhado aí. Se for assim, ó,
um quadrado e um retângulo chegando no quadrado. Então pode ser feito dessa forma, duas diagonais, né? No meu quadrado. Aqui, onde é o retângulo, eu posso vir com duas águas ou então com três águas, até chegar aqui, encontrando essa água que vem lá de cima. Aí eu vou ter que ter uma estrutura intermediária aqui para apoiar essa linha de cumieira e aqui fazer o meu rincão aqui desse lado, o meu rincão aqui desse outro lado, tá? E definir esse meu telhado, ok? Se for assim, uma planta através de um trapezoide, né? Onde os lados são todos diferentes, aí eu tiro a bissetriz dos ângulos. Se os ângulos não forem ângulos de 90 graus, eu tiro a bissetriz dos quatro ângulos. No encontro das bissetrizes desse lado, encontro um ponto. No encontro das bissetrizes desse outro lado, encontro outro ponto. E vou unir esses dois pontos, achando aqui a linha de cumieira. No caso dessa cumieira, ela é uma cumieira inclinada, ó, aqui no corte, aqui, ó, na fachada, né? Dá para ver aqui que é uma linha inclinada. Por que inclinada? Porque esse ponto do telhado aqui é mais baixo do que esse de cá. Pelo fato dessa distância aqui, né, essa largura, ser menor que a outra, certo? E aí vai me dar pontos de alturas diferentes, certo? Na hora que eu encontrar as linhas ali. Aqui eu tenho um retângulo maior e um retângulo menor chegando. Aí aqui, quando essa linha de cumieira chegar aqui, eu vou ter que criar um apoio, ou seja, eu coloco aqui uma terça e essa cumieira apoia na terça desse telhado maior, né? E depois eu faço o restante do telhado, né? É uma alternativa. Se eu tiver dois retângulos fazendo a interseção entre eles, então eu posso criar aqui uma linha de calhas, né, de rincões, no encontro das águas, das quatro águas de cada retângulo. Então essa água aqui vai encontrar com essa, e eu tenho como resultado esse rincão. Essa água aqui vai encontrar com essa, eu tenho como resultado esse outro rincão. E aqui uma calha horizontal, né, para unir essas duas águas que vêm, uma nesse sentido e outra no sentido oposto, né? Aí eu vou ter uma calha intermediária para pegar a água da chuva ali daqueles dois pontos. Inclinação do telhado. O que vem a ser a inclinação do telhado? É o ângulo que a água do telhado faz com a horizontal. Então, a depender das telhas, a depender de alguns elementos, eu vou ter a inclinação do meu telhado. É o que fala aqui a seguir. A inclinação do telhado depende do gênero da cobertura e das condições climáticas locais. O que quer dizer isso? Se eu tiver uma região que possa acontecer neve, pode nevar, eu tenho que ter minha inclinação bem grande. Eu tenho que ter uma grande inclinação do meu telhado para que a neve, ao cair, consiga escoar pelas telhas. E as telhas devem ser planas, certo? Devem ser telhas planas que permitam que a neve escoe sobre elas facilmente. E a inclinação do telhado deve ser grande, certo? Então essa porcentagem aqui tem que ser grande entre a altura e a horizontal, né? O vão do meu telhado. As inclinações usualmente empregadas são as seguintes. Para telhas planas, um terço. Um terço de quê? Um terço do vão. Um terço dessa medida aqui, ó. Então tem essa medida, ó, que é o vão. Vou chamar esse vão de L minúsculo. Então, para eu achar a inclinação, então, a depender do tipo de telha e da região climática, eu vou usar declividades diferentes. Então, esse 1/3 é você pegar o L e dividir por 3. Aí você vai encontrar um número, né, em metros aqui, referente a essa inclinação aqui do telhado, tá? Então, quando for telhas curvas, que são as telhas que vocês têm na casa de vocês, ou você adota 1/4 ou 1/5 do vão, certo? Você pega o vão e divide por 4 ou por 5, ou entre um e outro, certo? Geralmente a gente usa 1/4, certo? O mais usual é 1/4. Que você garante uma inclinação boa
que evita que a água da chuva escoe entre uma telha e outra, certo? Consiga penetrar. Então, com a inclinação boa, você consegue que a água escoe bem. E um quarto, você consegue colocar para telhas coloniais, cerâmicas coloniais, né? Ou canais. Chapas metálicas, ou de cimento amianto, ou de fibrocimento, ou de PVC. Você pode colocar de 1/5 a 1/10. Aquelas telhas grandes, né? De fibrocimento, você pode colocar uma declividade bem pequena. Então você vê que quando é um telhado de telha metálica ou de fibrocimento, a inclinação é bem pouquinha. Então, às vezes você quer cobrir um local e você não tem como colocar uma altura muito grande, aí você pode usar esse tipo de telha porque ele dá um ponto de telhado, né, uma altura de telhado baixo. Eu tenho aí 4 retângulos. Então, imaginem que esses retângulos são o contorno de 3 construções distintas. Então, como é que eu posso fazer a definição das águas dessas construções aí? Eu posso dividir o telhado retângulo, né, em formato retangular, em apenas 2 águas. Eu posso traçar aqui a linha da cumieira e ter uma água nesse sentido, uma água nesse sentido e outra água nesse outro sentido. Então aí eu tenho um telhado de 2 águas, certo? Não obrigatoriamente eu tenho que colocar 4 águas, certo? Eu posso fazer também um telhado de 3 águas. Como é que eu faço isso? Eu posso traçar aqui uma linha a 45 graus nesse ângulo reto, outra linha a 45 graus nesse outro ângulo reto e fazer aqui a linha da cumieira até chegar lá do outro lado. Nesse caso eu tenho 3 águas, né? Uma água nesse sentido, uma água nesse outro sentido aqui, e outra água nesse terceiro sentido, tá? 3 águas. Essa parte daqui podia estar do lado de cá, né? Tanto faz. Ou eu posso fazer 4 águas, né? Como eu mostrei anteriormente. Faço aqui uma linha a 45 graus, faço aqui uma linha a 45 graus, aqui também a 45 graus, aqui a 45 graus, e faço a união desses 2 pontos, tendo a minha linha de cumieira. Aí tem aqui uma água nesse sentido, uma água nesse outro sentido, uma água aqui para a direita e outra água aqui para a esquerda. Então aí eu tenho um telhado de 4 águas. Então, uma planta retangular, eu posso ter um telhado de 2 águas, 3 águas, 4 águas, ou até de uma água só, certo? Se eu fizer isso aqui, digamos que eu tenho aqui um quarto desenho aqui, né? Um quarto retângulo, e eu queira inclinar apenas para um lado. Eu posso inclinar apenas nessa direção e ter um telhado de uma água. É possível também. Aí, 2 figuras, né? Para que vocês consigam idealizar as águas desse telhado. Então, como é que eu posso fazer isso? Uma alternativa é... Agora aqui, preste atenção. Essa linha cheia, tá? Mais externa, é a borda do telhado. Essa linha tracejada interna aqui é a parede, certo? Que está por baixo do meu plano do telhado, meu plano de cobertura, certo? Então a gente representa assim as paredes quando estão por baixo do plano do telhado, ok? Então significa dizer que aqui eu tenho uma parte do telhado que avança além da parede. Essa parte é chamada de beiral, certo? Essa partezinha que passa aqui. Então como é que eu posso definir, né, essas águas? Eu vou fazer aquele mesmo processo. Vou fazer aqui um ângulo de 45 graus, nesse ângulo reto. Fazer aqui um ângulo de 45 graus nesse outro ângulo reto. Fazer um ângulo de 45 graus aqui nesse canto. Outro ângulo de 45 graus aqui nesse outro canto. Aqui a mesma coisa. Vou fazer aqui a minha linha de cumieira, que vai encontrar essa linha aqui. E o que vai acontecer aqui? Aqui eu vou ter uma linha de cumieira que vem para cá, que vai encontrar esse espigão aqui, ó. Porque aqui, esse espigão, ele vai apoiar aqui, desse lado, certo? A madeira que está por baixo, né?
vai ter uma peça de madeira aqui por baixo, inclinada, que vai apoiar aqui. Aí essa peça, né, aqui da cumieira desse lado, vai apoiar aqui nesse espigão. Aí o que aconteceu aí? Eu formei um encontro de duas águas aqui, ó. Então eu tenho uma água nesse sentido, né? Uma água nesse outro sentido. E aqui formou uma calha, que é o rincão. Tá? Aí aqui eu tenho essa água lá para os fundos, tem essa água aqui para a minha direita, tem essa água aqui para frente e tem essa água aqui para a minha esquerda. Pronto, aí é um exemplo, né, de como eu faria essa definição dessas águas. Aqui nesse outro caso, mesma coisa. Faço aqui uma linha inclinada a 45 graus, outra linha inclinada a 45 graus, elas vão se encontrar. Aqui nesse outro telhado de cá, maior, faço essa linha a 45 graus, essa outra linha de cá a 45 graus, aqui eu vou ter a linha de cumieira, vou ter aqui essa linha a 45 graus, encontrei aqui e definiu essa água, né? Aí aqui eu tenho esse espigão que vai descer, né, até um certo ponto. Aqui eu vou ter uma linha a 45 graus, fechando aqui, né? Para fechar essa água de cal, né? Fechei. Agora aqui eu vou ter um espigão descendo para lá, ó. E aqui eles vão se encontrar. Eu vou ter um rincão aqui. Vou ter aqui um rincão também, que aqui vai fazer isso. E aqui eu vou ter uma outra calha, encontrando esses dois rincões. Então eu vou ter rincões e calhas aqui. Esses rincões inclinados, esse rincão aqui do meio horizontal e esse daqui inclinado para lá. Quais são o caimento dessas águas? Tem uma água aqui para frente, uma água aqui para o lado, uma água aqui para esse outro lado, uma água aqui para os fundos. Essa água cai aqui para a lateral. Aí essa água junto com essa forma esse rincão, né? Aqui vai para o outro lado, aqui para esse lado e aqui para frente. Tá? Então aí a idealização, né, das águas desse telhado, dessa construção. E se for assim, em formato de cruz, como é que pode acontecer? Também é bem simples. Eu posso ter aqui, ó. Aqui, note que não apareceu aquelas linhas tracejadas. O que é que significa isso? Que aqui o telhado ele está encoberto por uma parede chamada de platimbanda. A platimbanda é uma parede que esconde o telhado, certo? É um telhado que fica oculto atrás de uma parede na frente da construção. Então ele é todo fechado por platimbanda, certo? Então aqui não tem beiral, então eu tenho que começar a linha inclinada do meu espigão daqui. Uma linha inclinada a 45 graus, uma linha inclinada a 45 graus e aqui uma linha de cumieira, né? E essas linhas de cumieira vão se encontrar aqui no meio, tá? Aqui de cada um desses eu vou tirar 3 águas, né? 2 linhas a 45 graus que vai encontrar lá no meio. Aqui é a mesma coisa. Que vai se encontrar lá no meio. E aqui eu vou ter rincões, um rincão aqui, uma calha aqui, né? Um rincão aqui, né? E rincão nada mais é do que uma calha inclinada, né? Na direção das águas do telhado, que vai conduzir as águas de chuva que chegam ali. Então eu tenho 4 rincões. Então quais são as direções do meu telhado, né? Das minhas águas? Tem a direção nesse sentido, aqui assim, aqui para cá, aqui para lá, aqui para a direita, aqui para frente, aqui também para a direita, aqui para a esquerda, aqui para frente
E esse de cá a mesma coisa, né? Aqui para o lado, para trás, né? Aqui para frente e aqui para a esquerda. Então, seriam as definições das águas desse telhado. E aqui um telhado de 4 águas, né? Com beiral. Então, da mesma forma, eu traço as linhas inclinadas a 45 graus, vindo aqui desses cantos. E quando elas se encontrarem, eu vou ter esses 2 pontos que vão me dar a linha de cumieira. E vou ter as inclinações do telhado para os 4 lados, né? Um telhado de 4 águas. Qual a altura do ponto de telhado da planta abaixo? Considerando que serão utilizadas telhas cerâmicas coloniais. Então, eu estou dizendo aí que eu vou usar as telhas cerâmicas canais ou coloniais, que é essas telhas que vocês falaram que tem na casa de vocês, tá? Nesse telhado. Aí é um corte, certo? Um corte de uma construção, mostrando aqui as paredes. Aqui são as paredes laterais, a altura da parede. Aqui é a altura da outra parede. E aqui eu tenho uma tesoura, certo? Uma tesoura onde aqui eu tenho o tirante. Aqui eu tenho as pernas, uma perna, outra perna. Aqui o pendural. Aqui as escoras. Aqui a cumieira, né? Aqui o frechal e aqui a teça. Só tem uma teça. Perfeito. O que é que eu quero achar aí, né? Nessa conta? Eu quero achar qual é essa altura. Que altura eu vou dar ao ponto do meu telhado? A altura é daqui, de cima do frechal até a parte de cima da cumieira, certo? Da parte de cima de uma peça até a parte de cima da outra peça. Como é que eu calculo isso? Então eu tenho que usar uma declividade. Que declividade eu vou usar? Então, como são telhas cerâmicas coloniais, né? Eu vou olhar aqui na minha apresentação qual é o mais indicado, né? Telhas curvas. Então, as telhas cerâmicas coloniais são telhas curvas, né? Elas têm uma curvatura. Então, posso usar 1/4 a 1/5, certo? Então, eu vou usar 1/4, que é o mais comum de se utilizar nesse tipo de telhado. Então, eu vou usar 1/4 do vão. Então, que conta eu vou fazer? Então, primeiro, eu tenho que ver aqui, né? Tenho que ver aqui qual é essa medida. Eu tenho aqui 8 metros. 8 metros é a distância de fora a fora aqui, da parte externa até a parte externa da parede. De parede a parede externamente. Eu tenho essa medida aqui de 8 metros, tá? Isso é o meu vão, né? Da minha cobertura. Só que esse 1/4, né? Que é a declividade que eu vou usar, né? 1/4, deixa eu colocar aqui. Ele não é tomado do vão total quando tem 2 águas. Porque aqui nesse caso eu tenho 2 águas, né? Uma água nesse sentido e uma água nesse outro sentido, né? Esse 1/4 é tomado aqui de cada água, certo? Do comprimento de cada água. Então, a medida que eu vou tomar para tirar essa fração é dessa medida aqui, desse L. Certo? Esse L seria 8 dividido por 2, né? Que é 4, né? O resultado. Então, o 4 é o meu L. Então, qual seria a altura do telhado? A altura do telhado, o H, será o L vezes 1/4. O meu H é igual a 4, né? O L é 4, né? Vezes 1/4. Então, o meu H é igual a 1. Certo? Então, a resposta da minha questão é 1. Certo? Então, é assim que se faz para achar esse H aqui. Ó. Então, você não usa a medida total quando é 2 águas. Se fosse uma água só, aí você teria já a medida que você precisa. Aí não precisaria dividir por 2, certo? Cuidado com isso. Então, se você já tiver um telhado de uma água, fosse assim, ó,
só uma figura, uma construção desse tipo, aí você vai pegar só essa medida aqui, não precisaria, o seu L já seria esse aqui, ó. Não precisaria dividir por 2, tá? Porque você só tem uma água, né? A água do telhado só cai nesse sentido, né? No caso desse exemplo que eu coloquei, eu tenho duas águas, então eu tenho que dividir por 2 primeiro para achar o meu L. Depois de achar o L, eu vou pegar o L encontrado e multiplicar pela minha declividade, né? Pelo meu I. E vou achar o resultado que vai ser o meu H.